Alô, muito bom dia a todos. Agradeço grandemente a oportunidade, a Codefos, por realizar esse evento tão importante para a sociedade iguaçuense. Para nós, candidatos, temos a oportunidade de cada um explanar as suas ideias, as suas bandeiras e, lamentavelmente, não podemos ouvir muitos aqui, né? Não sei se 9 ou 10 aí acabaram faltando. Então, agradeço também a minha esposa por me acompanhar, a minha netinha, a qual a gente tem a guarda dela, por problemas que também estão relacionados a bandeiras que eu luto, que são ideológicas. A minha candidatura é ideológica. Quem é o Joelson? Eu adotei esse nome, Joelson Bolsolavista, por uma questão ideológica. O meu nome de nascimento é Joelson Sebastião Freitas. Eu nasci na cidade de Laranjeiras do Sul e fiquei órfão ainda com 5 meses de idade. E a minha mãe ali, com 4 filhos, não tinha nem onde morar e ela foi, na época não existia essa assistência social como existe hoje, e a minha mãe foi lá trabalhar em casas de família em troca de um teto, uma cama e alimento para os seus filhos, e assim a minha mãe foi guerreira e assim a gente foi se desenvolvendo, até que a minha mãe casou novamente e eu, com um pouquinho mais cedo que o João Morales aí, eu fui para livre iniciativa. Eu fui ser engraxate na rodoviária de Laranjeiras do Sul, que era uma espécie de hub ali, e que até a gauchada usava muita bota, então eu ganhava muito dinheiro ali como engraxate na rodoviária de Laranjeiras do Sul. Falo com muito orgulho isso, porque de certo modo, eu estar aqui hoje nesse microfone se deve a isso, porque o meu cunhado, ele morava aqui na região. Ele era casado com a minha irmã, ele faleceu em 2021 de Covid, infelizmente. Mas ele foi fazer curso de sargento da Polícia Militar em Curitiba e a minha irmã, que estava grávida, uma gravidez de risco, foi morar com a gente lá em Laranjeiras do Sul. E ele, aquela dificuldade, ia e voltava pegando carona, muitas vezes a gente morando todos juntos ali. Eu trabalhava de engraxate, trazia o dinheirinho, entregava para minha mãe, e a minha mãe falou assim: se você quiser ir no final do ano para a formatura do Tertuliano, você trabalhe e vamos guardar dinheiro para a gente poder ir. Então foi isso, eu trabalhei um ano inteiro, e daí ao final do ano eu consegui, nós tinha dinheiro suficiente, paguei passagem para mim e para minha mãe para Curitiba, Academia do Guatupê, voltamos e sobrou dinheiro para vir até aqui em Foz. Na verdade, Santa Terezinha, né? Tinha recém se emancipado ali há poucos anos. E viemos, de onde eu não voltei mais. Eu fiquei porque minha irmã falou assim: mãe, vamos embora para cá, aqui tem oportunidade. Então foi quando eu vim para a região aqui e vim para morar. Aí a vida não era muito fácil ainda, porque a gente é muito pobre. Eu fui trabalhar de servente de pedreiro com 13 anos e essa luta, e sempre estudando. Com 16 anos me formei de 2º grau e com 17 anos passei no concurso da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu. Quando me chamaram, eu já tinha 18 anos, cumpri os requisitos e sou guarda municipal até hoje. Isso, lá se vão 27 anos. Então, eu sou guarda municipal de Foz do Iguaçu. Lá pelos meados de 2010, eu conheci um certo senhor pela internet chamado Olavo de Carvalho. Então, comecei a acompanhá-lo e, como lá no filme Matrix, eu despertei para a realidade do mundo. O que nós estamos vivendo, especialmente aqui no Brasil. Eu entendi que, diferentemente do que se falava a respeito de comunismo, o comunismo acabou lá no Muro de Berlim. Não, o que acabou lá foi a implantação de comunismo através da força Revolução Armada. Mas houve uma migração para a parte da cultura. E isso foi ideologicamente aparelhado por todos os lados. E o poder é a capacidade, o Olavo de Carvalho ensinava, o poder não é cargo. Cargo é uma coisa, poder é outro. Poder é a capacidade de você fazer as outras pessoas fazerem aquilo que você quer que eles façam. E ele sempre dizia: vocês têm que ir para os sindicatos quando houver uma eleição, uma APM de um colégio, né? Ou mesmo aí no seu condomínio, quando tiver eleição ali, vá para ser. Então, precisávamos ocupar espaço. Só que não se via uma expectativa. Eu olhava para o Brasil, aquilo me desesperou. Falei, eu precisava ter ficado dormindo, porque eu comecei a sofrer demais com aquilo. Então, aí iniciou-se a minha trajetória de luta contra esse perfil ideológico que eu vi por todos os lados. Ali em 2013 eclodiram manifestações pelo Brasil e desde a primeira comecei a participar.
Então conheci um senhor que lutava sozinho na Câmara dos Deputados, lá chamado Jair Bolsonaro, e que era lá ridicularizado pelos seus colegas, não tinha controle de partido, não tinha uma expressão na mídia, nada. Eu vi aquele homem e eu comecei a ver, mas esse é o perfil de político que a gente precisa no Brasil, porque assim, me dava muita tristeza. Eu via as pessoas falando no horário, vote em mim, fulano de tal, vou lutar pela saúde, pela educação e tal. E existia algo mais profundo que precisava ser combatido, ser lutado por isso. Então aí nasceu o Bolsolavista, de Bolsonaro e Olavista, que eu sou. Então comecei nessa luta ideológica e sempre não havia perspectiva, porque estava tudo dominado, ao meu ver. Todo, se olhar hoje, do maior cargo que tivemos público no país até o último, tem pessoal lá dentro, a maior parte de esquerda. E isso se transforma em poder, capacidade de ação. Tanto que nós tivemos aí um ex-presidente condenado e ele foi descondenado. E isso eu debito muito a essa questão de poder, porque poder você não precisa ter um cargo e você não precisa ter dinheiro, mas se você tiver pessoas no teu bolso, você resolve qualquer problema. Então, o que acontece? Eu vi isso daí, só que Jair Bolsonaro era um sonho impossível, aquele homem lá brigando sozinho. Então, 2013 foi a primeira vez que eu postei no meu Facebook Bolsonaro para presidente, e comecei a trabalhar nisso. E aquilo era uma luta, porque o PT sabia do poder das redes sociais e criou uma coisa chamada MAV, Militância em Ambientes Virtuais, e era uma guerra de verdade. E não existia hoje esse negócio de checagem, o pau quebrava mesmo. Não existia negócio de denunciar, não existia nada disso. Então era guerra mesmo. Então eu sou um veterano nessa guerra. Então, em 2013, ainda mandei lá um e-mail, o Bolsonaro me respondeu, só que não podia, a minha situação econômica não permitia. Então, em 2016, de fevereiro, eu fui a Brasília conhecer o deputado federal Jair Bolsonaro. Fui lá parabenizar, levei uma plaquinha assinada pelo presidente da nossa associação, por ele ser um homem que lutava pela segurança pública, lutava pela família, ele fazia aquela guerra que muitos negam, mas está tudo documentado. Ideologia de gênero para criança. Tinha lá o 9º seminário LGBT infantil. Jair Bolsonaro e Marcos Feliciano guerreando junto ali. E isso a população começou a ver. E quando quiseram demonizar Jair Bolsonaro, que ele começou a ganhar um pouco de notoriedade, o efeito foi inverso. Porque a população viu nele verdade. E começou a entender o que estava acontecendo. E uma população inteira que odiava a política começou a abraçar uma campanha e fazer camiseta e adesivos por conta própria, uma coisa assim incrível de se ver, que nunca se imaginaria no país. E o que acontece? O tempo foi passando, daí foi fevereiro, em abril de 2020, teve o impeachment da Dilma, eu estava lá, as manifestações que tinha aqui no Mito, participei de todas. Isso foi uma luta do povo brasileiro. E nós fomos lá, fui lá a Brasília, de ônibus, uma dificuldade, ficamos lá em barraca, era um banheiro coletivo lá, era horrível para a gente conseguir uma vaga naquele banheiro, mas cada patriota que estava lá sabia que era por um bem maior, era uma luta, era uma ideologia pessoal de cada um, mas num coletivo que era um clima que estava no país inteiro. Então, foi aquela pressão exercida pela sociedade resultou naquele impeachment, que foi um duro golpe para o Partido dos Trabalhadores, que tem um perfil, não é um projeto pessoal de poder, mas é um projeto de poder que extrapola, é internacional. Tanto que fundaram o Foro de São Paulo, a Surdina, que foi negado por muitos anos, isso foi negado, mas que trouxe resultados e na América Latina só basta ver. Foram elegendo um a um aí, né, de presidentes aqui, acolá, um ajuntamento de partidos radicais de extrema esquerda e organizações criminosas terroristas, como as Farc, Milho Chileno, Exército do Povo Paraguaio. Isso aí está todo documentado, não tem como negar. Continuando, Jair Bolsonaro, então, foi eleito nesse 30 segundos, não vai dar para falar. E resultou num ativismo judicial isso tudo. Esse empoderamento da esquerda, que domina todas as áreas do poder público, resultou num ativismo político judicial que precisa ser combatido, porque trouxe essa questão da pandemia, trouxe cerceamento de preceitos fundamentais da Constituição, a nossa liberdade de expressão, a liberdade de você poder trabalhar. Resultou no que nós vimos aí,
acabou meu tempo, não dá tempo mais de falar mais nada, pessoal, mas quiserem saber mais, por favor, procure minhas redes sociais, Joelson Bussolavista, lá eu conto toda a história. Obrigado a todos. Para o deputado federal, Joelson Bussolavista, 9040. Forte abraço a todos. Muito obrigado, candidato Joelson.